Boa tarde a todos. Nós estamos aqui no projeto Território e Patrimônio no Litoral Sul da Paraíba. É um projeto que foi aprovado pelo edital Chiquinha Mourão, da Secretaria de Estado da Cultura da Paraíba, na Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc. Na companhia, hoje, nós estamos com Josiane Pereira da Silva Santos, nossa ilustre Ana de Paratibe, uma liderança comunitária do Quilombo de Paratibe, o único quilombo que nós temos na cidade de João Pessoa. E estamos aqui na companhia dela, que vai falar um pouquinho para a gente nessa tarde sobre como que é a comunidade, fazer um pouquinho, apresentar para a gente a relação de Paratibe com o seu território e as manifestações culturais que nós temos nesse quilombo tão singular na nossa cidade. Tudo bom, Ana? Como é que você está? Boa tarde para todos, para todas. É um prazer. Para mim está sendo especial de ter essa oportunidade de estar colocando para todos nosso trabalho, a nossa luta, que não é fácil, né? Como o Fábio falou, meu nome é Joseane, conhecida por Ana, dentro da comunidade. No momento, eu sou agente de saúde, sou dessa área, inclusive a área quilombola, eu que atendo, parte dela, né, dessa área. Eu sou casada, tenho um filho com 13 anos e estou nessa luta com a comunidade desde 2007. No início não foi nada fácil, hoje também ainda não está sendo fácil, parece que a cada dia vai aumentando a dificuldade. A desistência, assim, a vontade de desistir é muita, mas, assim, como a gente iniciou, né, tem um processo, a gente tem uma luta, tem uma história, então tudo é válido para nós. Se a gente escutar, no momento a gente vai deixar de existir, né? Isso não é legal para a gente. E principalmente para os nossos antepassados que se foram e ficou somente a história, né? Muito bom, Ana. Bom te ouvir, né? Quero dar as boas-vindas aí, agradecer também a tua companhia, né? A gente é amigo de longa data, né? Não acompanhei o começo desse processo de regularização, não, mas eu peguei ali do meio para frente um pedaço aí. Minha dissertação de mestrado foi justamente sobre o quilombo de Paratibe, né? E eu conheci a Ana nesse processo aí, é uma amigona que a gente tem aí uma história, né? As nossas histórias se cruzaram, né? Então, Ana, apesar de eu te conhecer já de algum tempo, eu queria te perguntar, eu queria te pedir para apresentar um pouquinho, né, a tua comunidade, falar um pouquinho sobre como é Paratibe, né, como é a vida de quem mora em Paratibe, como é que as famílias se organizam, né? Você podia fazer essa fala para a cidade conhecer? Primeiro, por que eu estou nessa luta, né? O que me levou a chegar até esse processo que no início a gente achava que ia ser fácil, né? Mas depois a gente começa a perceber que não é nada fácil. Então, eu comecei dentro da comunidade, com todas as famílias, pela curiosidade de saber o porquê que a gente tinha os nossos avós, bisavós, e existia uma história dentro da comunidade. E essa história, juntamente com todas as atividades que eles faziam, estavam se acabando. E a gente viu também que a comunidade estava se tornando uma comunidade de prédios, de casas pela Caixa, né? E a especulação imobiliária que vinha tomando de conta de toda a nossa área. Então, assim, muitas pessoas que trabalhavam na agricultura não tinham mais espaço para plantar, outras que trabalhavam na pesca, infelizmente, foram começando a sair dessa atividade dele, porque o espaço que a gente tem estava sendo poluído, né? E hoje está cada dia pior. Então, assim, eles começaram a
começamos a perder todas essas atividades que já existiam, né? Então, na época dos nossos avós, eles trabalhavam plantando, fazendo carvão dentro da mata, pescando, na pesca e na agricultura e no carvão. E aí, quando eu comecei a ver que as famílias não tinham mais espaço para morar dentro do local e tinham que estarem, quando estavam casando, e tinham que sair para fora porque não tinha mais onde morar dentro da comunidade. E, nesse momento, eu só tinha a preocupação, né? Mas também eu não sabia que caminhos eu tinha que percorrer. Mas Deus enviou para a gente dois anjos, Francimar e seu Luiz, e começamos a conversar, né? Fomos conversando e eu fui me interessando cada dia mais, né? Porque era uma coisa que realmente eu estava querendo e eu não sabia por onde buscar. E foi através deles dois, de Francimar e seu Luiz, que eu comecei a enxergar a comunidade com outros olhos, os olhos dos nossos avós e dos nossos bisavós, que a gente não podia perder mais nenhum espaço para as pessoas lá de fora, né? E nem muito menos perder nossos familiares para estarem longe do lugar. Então, até mesmo porque quando eles casam, eles não querem ir para fora, eles querem continuar dentro da comunidade, junto com os seus pais. Então, a gente foi lutando. Graças a Deus, eles mandaram o INCRA para fazer todo o levantamento dentro da comunidade e dar início a um processo de regularização. Foi fácil nesse momento? Não foi. Não foi porque, primeiro, existia aceitação de todas as famílias. A gente só poderia contar com todas aquelas famílias de dentro da comunidade se realmente elas se assumissem como quilombola. E aí, quando se falou o nome quilombola, foi assustador para a comunidade. Assustador mesmo, porque tivemos proprietários, né, de granjas que usaram muitos idosos contra a eles mesmos. Eles não sabiam, pessoas que não sabiam ler nem escrever, pessoas leigas, não sabiam o que realmente estava acontecendo. E essas pessoas usaram de uma forma de que esses moradores tiveram medo e não quiseram se assumir como quilombola. Mas, em toda a fala deles, eles colocavam que eram agricultores, que trabalhavam na roça, que lavavam roupa em rio, buscavam água em poço. E aí era toda uma história que já vinha de muitos anos. Era da época que não tinha energia, que não tinha água. Mas, como o nome era novo, quilombola, eu disse, não, eu não sou esse tal desse quilombola, não. Foi difícil, mas a gente está conseguindo. Hoje, a gente está, desde 2007, a gente começou esse processo. A gente está com 13 anos de luta, não é fácil, né? 13 anos de luta, e muitos deles, infelizmente, perdemos, né? Pra... Muitos já foram de idade, outros que não se ligavam porque morreram de AVC, a pressão muito alta, não se tratava, e a gente teve essa perda, né? Morreu muito idoso. Hoje a comunidade ela está mais jovem, não temos muito idoso, temos uns 4 a 5 idosos que nasceram dentro da comunidade. É uma tristeza, né? E a juventude hoje ela vai crescendo e vai tendo a dificuldade de aceitar o que os pais passaram. Até mesmo porque os nossos pais eles passaram por situações muito delicadas, muito difíceis, e eles não quiseram passar para a gente tudo aquilo que eles passaram. Eles queriam coisa melhor. Então, como eles queriam coisa melhor, eles achavam que não precisava passar toda a tradição deles para nós, porque eles queriam que a gente estudasse. E como eles não tiveram essa oportunidade, né, de ir para a escola, eu tinha que trabalhar mesmo. Eu trabalhava ou não comia, porque se fosse para a escola não tinha como trabalhar para sobreviver. E aí hoje a gente tem uma juventude, né? A comunidade é mais jovem e já de cabeça diferenciada, porque como a comunidade tivemos o avanço, né, da especulação imobiliária, foi o avanço da sociedade dentro da comunidade.
a gente foi perdendo a história. Preconceitos foi demais, hoje ainda está sendo, né? Por ser uma comunidade negra, muitos, foi muito difícil, porque quando se saía dentro da comunidade, as pessoas lá fora diziam logo os negros de Paratibe, lá vem os negros de Paratibe, e isso chegou a um ponto que tinha famílias que não saíam de casa porque tinha vergonha da sua cor. Isso aí foi um outro obstáculo que a gente colocou, né, para lutar em relação a isso aí. Tivemos o apoio também na universidade, né, os alunos, né, que vieram fazer um trabalho de advocacia, né, os alunos de direito. Tivemos também uns de geografia, que nos ajudaram bastante no processo. Fui ameaçada dentro da comunidade por proprietários, tive que responder na justiça, e aí a família pedia para que eu deixasse isso de lado, e eu disse, não vou, porque se eu deixar, eu estou desistindo de mim mesmo e de toda a minha família, e não era isso que eu queria, né? E nem quero. Hoje não mudou muita coisa, não, mas estou na luta. Já mudou de presidente dentro da associação, porque no início a gente teve que abrir uma associação para que a gente pudesse receber os benefícios sociais. Então, só recebia se tivesse o CNPJ, né, que fosse inscrito no CNPJ. Né? E aí começamos a receber alguns projetos, e o primeiro de início foi maravilhoso, que foi a moradia. Esse aí foi um projeto que até hoje eu agradeço muito ao Senhor de poder ter dado a minha contribuição dentro da comunidade. Eu não sei, o dia de amanhã só Deus é quem sabe, né? Mas assim, a história da nossa comunidade, ela é muito bonita mesmo. E quando é contada pelos mais antigos, pelos mais idosos, aí a gente começa a perceber o valor que tem a nossa comunidade, né? Que é um quilombo que hoje ela se tornou um quilombo urbano. Ele era uma comunidade rural e hoje se tornou uma comunidade urbana. Então, dentro de João Pessoa, essa é a única comunidade quilombola que existe, legalizada, né, em Palmares, né, a Fundação Palmares, e, ela está como urbana. Para a gente não foi muito bom, não, porque quando se colocou como urbana, a gente perdeu muitos projetos, porque não poderia estar dentro, teria que ser na área rural. Mas, mesmo assim, ficamos no lucro, porque o maior projeto que o Senhor mandou para a gente foi a moradia. E nesse período, quando a gente iniciou, muitas famílias moravam ainda de casa de taipa, as casas estavam caindo, cobertas de palhas ainda, tinha casas cobertas de palha, e foi uma felicidade só, quando a prefeitura veio e começou a fazer, como já tinha o projeto da Caixa, né? O projeto é para morar. Conseguimos essas famílias serem colocadas nessas casas, né? Todas já de alvenaria, com piso feito. Retomando aqui a gravação com nossa querida Ana, de Paratibe, nossa liderança comunitária do Quilombo, né? da Associação Comunitária do Quilombo de Paratibe. Ana estava falando, ela precisou sair, né, do espaço que ela estava por conta de uma obra que estava acontecendo, então ela está no novo cenário, a razão é essa. Tá? Ana, você estava falando um pouquinho sobre como é a vida em Paratibe, né, sobre como é que as famílias se organizam. Tal. E tem uma questão que é muito interessante, que a gente queria que você colocasse, trouxesse, explicasse assim, um pouco como é que é a organização do território mesmo, quais são as comunidades que existem dentro de Paratibe, né, como é que é a convivência. Eu conheço a comunidade, eu sei muito bem que a vida no quilombo é bem diferente da vida do resto da cidade, né, porque a gente tem ali aqueles quintais compartilhados. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, como é que é esse território comum, né, que uma família visita a outra, você tem as crianças brincando tudo no mesmo quintal, as famílias, como é que é isso, Ana? Queria que você
trouxesse isso aí para nossos... Bom, como eu vinha falando, a questão da comunidade quilombola, na época, a gente teve um pequeno problema, como eu tinha falado, as pessoas que plantavam, né, tinham seus roçados, tinha a forma de como pescar. Hoje, os rios estão poluídos, eles ainda vão pescar, pegam caranguejo, mas assim, de forma muito precária. E hoje eles tiveram que se submeter a trabalhar para os outros, de pedreiro, servente, as mulheres tendo que trabalhar nas casas, né? Muitas delas não é nem os salários que ela recebe, infelizmente. É tipo assim, continuar na escravidão. Né? É uma escravidão que ela é escondida. Só que quem sabe é quem sente, né? E mesmo assim, existe o programa do Bolsa Família, né? Que eu acho assim, ajudou muito, ajuda muito, mas também, no meu ponto de vista, atrapalha um pouquinho. Porque tem muitas famílias que se acomodaram nesse projeto Bolsa Família, mas tem muitos que ainda querem trabalhar, viu? Dentro da comunidade tem muitos que querem trabalhar. E aí é bem difícil, né? Para cada família que tem crianças, e não é uma só, nem duas, tem casas que tem 8, 7 pessoas, né? Como eu tinha dito também, como a gente conseguiu projeto de habitação, a gente conseguiu tirar de dentro de uma casa 2, 3 famílias. E aí foi gerando núcleos dentro da própria comunidade. Então, tem o núcleo de Dona Corina. Então, lá em Dona Corina tem seus filhos. Então, seus filhos foram morar ao lado de Dona Corina. Aí os netos já vão construindo também, aí vai formando ali. Então, aquela família vai crescendo dentro daquele espaço. Então, enquanto houver o espaço, eles vão fazendo suas casas, e os que não podem construir, a gente, quando tem o projeto de habitação, está abrindo o processo novamente para a construção de casas. A gente vai lá, consegue e traz para essas famílias. É uma benção porque em uma casa onde tem 8, 10, às vezes chega até em 12, 15 pessoas, aí ele vai se separar, porque ali está a filha, o filho, o genro, o neto, cunhado, está todo mundo numa casa só. Então, com esse projeto, a gente conseguiu separar essas famílias e deixar somente a dona da casa mesmo, que é a mãe. São quantas famílias, Ana, em Paraty? Você tem esse número? A gente está hoje, até o período agora passado, a gente estava com 110 famílias cadastradas dentro da população. Agora, sim, dentro da comunidade mesmo, são umas 250, se não tiver mais, dentro da comunidade. Então, por que essa quantidade de 250 e 150 que a gente tem hoje? Porque são a questão, como eu tinha dito, a aceitação como quilombola. Não é obrigatório, a gente não força ninguém a participar como quilombola. Então, você tem que se aceitar. Então, só participa com a gente dentro da associação. Eu digo a associação porque na associação existem os projetos que vêm para as famílias quilombola. Então, todos os projetos que vêm para a comunidade vêm em nome da família quilombola. E para que eu seja contemplada, eu tenho que me identificar como quilombola. Então, eu sou uma quilombola, mas eu não me identifico e quero benefício. Fica difícil para a gente, porque eles têm que assinar todos os projetos que vêm. Então, quando eles dizem assim, eu sou quilombola e vou me assumir, então a gente começa a fazer parte do processo, eles começam a fazer parte do processo com a gente. Porque a gente pode responder até na justiça, se colocarmos uma família e eles descobrirem lá que está o nome deles sem a autorização deles como quilombola, né? Isso é difícil. Então, não é isso que a gente quer para a comunidade. O que a gente quer é união e que a gente consiga buscar todos os projetos para dentro da comunidade sem conflito nenhum. A gente já tem os conflitos que é com os proprietários de granja, então a gente não quer que as próprias famílias se
se entre em conflito, né? Até dentro mesmo da associação. Então, para que isso evite de estar sendo de processos, a gente só coloca aquelas famílias que realmente se consideram como quilombola. Então, como é que eu vou fazer um projeto para uma família que ela está aqui do meu lado, ela é da comunidade, ela é uma quilombola, mas ela não se assume, não tem condição. Então, a gente faz um processo de aceitação, a gente tem reuniões mensal, e nessas reuniões a gente explica como é todo o processo, a gente tem uma ata de reuniões, então essa ata, todos que estão lá presentes, os que concordarem com o que foi dito na reunião, eles têm que assinar, os que não concordarem, a gente já não pode colocar eles, e tem que colocar lá a justificativa, né, que fulano, ciclano, não concordou com isso e com aquilo outro. Então, é muito muito delicado. Então, fora esse processo de aceitação dentro da comunidade, a gente passa por um outro também, que é o da cultura, o resgate da cultura dentro da comunidade. Então, como é feito esse resgate? Lá em 2007, quando a gente começou, a gente viu que tinha condições de a gente formar grupos de jovens e crianças. Então, a gente teve um apoio, né, do professor de capoeira, Valentina, que é o mestre Zunga, deixou na comunidade um aluno Pitoco. Ele fez um trabalho muito bom dentro da comunidade. Nos ajudou muito de estarem com a juventude lá conosco. Aí foi passando o processo, e a gente foi começando a juntar as meninas também para resgatar o coco de roda, muito bonito, né, por sinal, dentro da comunidade. E também tentamos resgatar os banhos de rio, que na época dos nossos avós, eles tinham esse banho de rio, que era no período de São João, e depois que terminava a roda de coco, eles iam para o rio tomar banho, e os que não estavam, aquelas famílias que não estavam participando ali naquela brincadeira, eles iam de casa em casa, chamando, convidando, e era uma festa, e tinha as cantorias que elas tinham, e dali todo mundo se acordava e ia para esse banho de rio. Maravilhoso. Hoje a gente não pode fazer, até mesmo porque, assim, as crianças e os jovens, quando descobriram que existia essa história, que tinha esse banho de rio, eles ficaram empolgados e começaram a querer participar desse banho. Só que hoje, infelizmente, a gente está com um rio poluído, e fizeram um esgoto clandestino e foi para lá, para essa nascente, que é um rio chamado Rio do Padre. Uma vez ou outra, esses meninos ainda vão tomar banho, porque a água ela é limpa, ela é branquinha, não dá para mostrar que ela tem bactérias. Então, na cabeça deles está limpa, mas não está, né? Está cheia de bactérias. Isso aí é muito preocupante para a gente. E tirando o banho de rio, vem a dança do coco, né? Que elas amanheciam, os nossos avós amanheciam o dia dançando coco, e eu achava interessante, porque eles não cansavam, né? Eu não consegui alcançar essas festas todas, porque na minha época, da minha infância, lá atrás, já estava se acabando tudo isso. Eu vi que ainda tinha o banho de rio, eu ainda acompanhei esse banho de rio. Mas os cocos que amanhecia ao dia, eu não acompanhei mais, porque nesse período elas não queriam mais fazer, porque a comunidade ia crescendo e eles estavam começando a ter vergonha de fazer o trabalho, de continuar com todo o processo, né? Eles tinham vergonha disso, eles se envergonhavam do que fazia, porque muitos diziam, Ave Maria, os negros de Paracibe, e aqui na época tinha muita manga, né? E a gente só conseguia se sair porque eles vinham para pegar manga dentro da comunidade, manga e caju. Mas gerou muito questão de preconceito nessa situação, e eles não foram mais fazer essas atividades, né? O coco, como eu tinha falando agora, esse coco ele começava em uma determinada área onde eles se juntavam para dançar, para aquela festa toda, e amanhecia o dia, na verdade. E então, na época
lá atrás, quando eles terminavam esse pouco, que iam amanhecer o dia, né, na verdade. Aí, hoje, assim, essa juventude não teve esse privilégio, por quê? Porque eles não quiseram passar para a gente. Viemos descobrir que isso tudo existia quando começou o processo de regularização com a historiadora Ronísia. E aí eu fui começando a gostar da conversa, e eu ia acompanhando ela, porque eu gostava dos idosos estar falando o que acontecia, e eu ficava assim, meu Deus, tinha tudo isso aqui e a gente não sabia. Era uma maravilha, né? Então, assim, eu disse, vamos resgatar tudo isso aí, porque não podemos deixar que a comunidade realmente se vá, porque foram pessoas que estiveram dentro da comunidade, que teve uma história e que hoje, infelizmente, as pessoas nem lembram que ele existe. Então, se a gente não se movimentar e colocar aquelas atividades, colocar aquelas pessoas que marcou a comunidade nesse período, a gente vai chegar numa fase, mesmo que dizer assim, não, eu só moro em um determinado local. Como muitos queriam tirar o nome quilombola para ficar Paratibe. Então, Paratibe é um nome que é no geral. Nós moramos sim em Paratibe, mas temos uma área específica, que é o quilombo. Então, com o processo, a gente descobriu que esse quilombo já existe há quase 200 anos. Então, 200 anos não é pouca coisa não, né? É um patrimônio histórico. Eu acredito que ela tem que permanecer e que os órgãos públicos tivessem o cuidado de zelar por essa comunidade e mostrar também que não só sou eu, nem uma outra pessoa que chega aqui e que quer que a comunidade continue sua existência, mas que toda a sociedade veja a comunidade como um patrimônio histórico, que a gente teve uma história. E hoje também a gente tem uma história, mesmo porque as pessoas se foram, mas a gente tem uma história de que os nossos pais dançou pouco de roda, a história de que os nossos pais pescaram, nossos pais plantaram. Hoje tem muito jovem que quer plantar, mas não pode. Não tem onde. Eles querem plantar, eles querem cuidar de animais, não podem, porque não tem mais espaço. Outro dia eu passei por uma situação meio difícil, porque quando eu falei em núcleo, então esse núcleo é quando tem o pai e a mãe, e toda aquela área ali que veio dos avós é de herança. Então, aquela herança é do filho. Então, o filho vai e constrói. Então, quando o meu pai faleceu, ele deixou para cada filho o seu cantinho para construir sua casa. Então, sobrou uma área, que essa área a minha mãe doou para fazer a associação, porque a gente não tinha espaço mais em lugar nenhum. E então, hoje os netos que não quiseram fazer parte do processo, né, que não querem se engajar, eles me colocaram numa situação muito delicada e eu tive que me segurar e mostrar que a comunidade não é só para um nem dois, é para todos e todos ver que existe união. O que a gente quer que continue a união que existia antes, a união, o respeito, a caridade, porque na época assim, chegasse, dona, seu Eronildes, seu fulano, o senhor poderia me ceder um pedaço de terra para fazer uma casa? Pode, vá ali e construa. Hoje não existe isso. Quem é doido de tocar numa seca? Não pode mais. As pessoas não têm mais esse espírito coletivo, né? Mas a gente está tratando esse assunto, que quando a gente continuar o processo, e eu peço muito a Deus que esse processo não demore muito, que a gente consiga chegar até o final, que essas pessoas se conscientizem que a comunidade toda é de uso coletivo, não é propriedade para si mesmo, é de uso coletivo. E coletivo como? Como já vivemos. Coletivo porque a gente já vive esse coletivo. E os filhos estão ali, todo mundo faz uso daquele espaço, não tem esse negócio, não, esse aqui é meu, esse aqui é teu, aquele... Não, todo mundo trabalha, mora e convive
vive de uma forma unitária. Tá? Isso aqui é de fulano, mas eu posso pedir, ela vai e ajuda. Então, assim, não posso entrar naquela área ali porque é de fulano, de ciclano. É tudo família. E eles se reúnem ali, tem um horário lá que eles se reúnem, ficam conversando, às vezes até o dia todo, aquela conversa, aquela roda de conversa que eles têm. E assim, é uma tradição que ele já vem trazendo. Eu me lembro que meu pai, na época, quando era adolescente, eu digo adolescente porque hoje eu estou com 45 anos, não tenho vergonha de dizer não. E infelizmente, eu não tive a oportunidade de viver mais aquela época, assim, de viver como eles falavam, mas era muito bom. A gente não tinha televisão, então também não fazia falta. Para a gente não fazia falta. Porque ele sentava no quintal e a gente ia conversar. Ele conversava de tudo, mas era o dia a dia. Então, o dia a dia para a gente assim, é tudo normal. Então, a gente vai começar a perceber o que a gente vivia hoje, porque hoje a gente tem um diferenciado, que não tem mais aquela conversa entre famílias. Ninguém ia para uma televisão para assistir nada, porque até mesmo não tinha energia nem água. Mas a gente vivia muito bem e unidos. Hoje, a gente tem sim essa união, tem um respeito ainda, porque por onde a gente passa é benção tia, benção avó, benção mãe, e assim, é aquele respeito que a gente já teve lá atrás, e eles estão continuando nos dando esse respeito. Maravilha, Ana, muito bom te ouvir. Né? Só tenho mais uma pergunta, tá? Só para a gente poder encerrar aqui a tua participação. Hoje foi muito, muito produtivo, assim, muito proveitoso. Já quero agradecer, né, a tua colaboração com o nosso projeto, ter aceitado de imediato, né, o convite. E perguntar assim, eu acompanho já de algum tempo a comunidade, eu conheço a luta dos moradores, eu sei que é um processo que não é de agora, né? Essa construção, essa identidade, ela é uma luta também para se construir, né? Essa identidade, para as pessoas aceitarem essa identidade. Mas eu queria te perguntar o seguinte: o que é que já foi conquistado? Né? O que é que a luta trouxe de resultados, né? E queria também perguntar o que é que ainda não foi, o que é que vocês têm como projeto, assim, o que é que vocês têm de reivindicações, né, do poder público. Bom, a gente eu colocava para mim que a gente não conseguiu nada até hoje. Porque eu não sei o que é o nada para mim, que parece assim, quanto mais eu faço, mais para mim eu não fiz nada. Mas olhando direitinho, a gente teve muitas conquistas. Muitas conquistas. Nessa luta não foi à toa. Porque, como eu disse lá atrás, uma das conquistas foi a moradia, né? De colocar as famílias em um local adequado, um local que a pessoa possa dizer assim, eu tenho uma casa. A segunda conquista que a gente teve, que eu coloco assim, foi de que, assim, de uma forma ou de outra, a prefeitura meio lenta, mas teve um período que a gente conseguiu alimentos para ajudar na família. E, assim, esses alimentos ajudavam muito. Hoje, infelizmente, a gente não pode receber, porque a gente não pode se encaixar dentro do processo do PAA. Porque eles têm uma ficha que a gente tem que preencher, e lá tem que ter autorização do bombeiro, tem que ter autorização da prefeitura, é muita coisa, e a gente não tem nada disso, porque como é uma área do INCRA, fica mais difícil da gente preencher esses requisitos que eles pedem, né? E eles não perceberam que a gente é uma área diferenciada, e poderia rever isso aí, né? Uma das outra conquista que a gente teve é a escola. Né? A escola hoje ela está como escola quilombola, graças à nossa luta, né?
diária, que é diária, não para não. A escola hoje ela tem uma formação quilombola para os professores e eles estão aderindo realmente a esse processo, né? E o aprendizado para o ensinamento quilombola. Então, a escola hoje ela ganhou o nome quilombola, é um avanço que a gente teve. E junto com o nome veio a formação, né? A formação dos professores. Tivemos também uma outra conquista de encaixar famílias dentro de um residencial que foi construído dentro da comunidade. Foram 48 famílias que a gente conseguiu incluir dentro desse residencial. Eram 60 famílias, mas como maioria, mas foram umas 12 pessoas não conseguiram sua documentação, aí então o processo é bem rápido, não dá tempo de esperar muito, e eles não foram contemplados, mas 48 famílias foram contempladas nesse programa, foi Minha Casa Minha Vida, do projeto, que é o Residencial Nice de Oliveira. A gente teve vários outros benefícios dentro da comunidade, a gente teve avanços que, assim, para mim colocar, como para mim é no dia a dia e para mim tudo é normal, eu não sou muito de tirar foto, nem estar publicando, eu sou mais assim, de chegar e ajudar. Né? Eu não coloco para as pessoas, não, eu fiz isso para você, você deve favor a mim, eu nem lembro que isso existe. Graças a Deus que eu tenho esse dom comigo. Mas, assim, eu creio que ainda tem vários outros projetos que agora, no momento, eu não estou lembrando o que né, que a gente conseguiu. Mas tem um outro que é bem forte, está bem forte mesmo, que é o SESC. O SESC, ele está semanal, ele nos dá alimento, fio, mamão, bastante coisas que o que vem de lá, eles nos doam. Isso já é uma ajuda, principalmente nessa pandemia agora, que é um processo bem delicado, um processo difícil dentro da comunidade. Outro processo que é de aceitação das pessoas. Né? As pessoas acostumadas a estar dando um abraço, estar todos juntos, aquela coisa toda, aquele calor, eles não conseguem se desgrudarem ainda. Eles têm que aprender que tem que se desgrudar um pouquinho. E é difícil, mas a gente tenta, né? A gente orienta, a gente trabalha em cima disso aí, para que uma hora a gente consiga vencer. E isso não é só aqui, né? Com essa pandemia, a gente teve que parar muita coisa. A gente está com reforço escolar, está difícil da gente juntar as crianças, porque eu tenho medo de que eles possam pegar. O trabalho com a juventude, tivemos que parar também. E a minha preocupação é que essa juventude, ela está, assim, praticamente perdida, porque como não tem nada, eles têm muita energia, não tem atividade nenhuma, eles estão buscando casar mais cedo. Isso aí não é legal, porque com 15 anos já estão engravidando, 14, 16 anos, quando chega no 17, eles acham que já está bom no período já de casar, mas a gente está vivendo situações bem delicadas. As pessoas não têm mais, eles não têm na cabeça assim, não, eu vou estudar, vou trabalhar para depois casar. A gente fazia esse trabalho de conscientização, mas como tivemos que parar, não podemos mais fazer reunião, então a gente tem que dar uma pausazinha em tudo, né? Infelizmente, e orientar os pais pelo telefone, que pelo menos eles vejam como é que está a situação dos filhos, para não deixar até entrar no e-mail locais que não é adequado, né? Infelizmente, a gente achava que não vinha para dentro da comunidade, mas fazer o quê, né? Existe já que as drogas já existe dentro da comunidade e é forte isso e é preocupante, porque muitos pais já não sabem mais o que fazer, né? E a gente vai fazer o quê? A gente só pede aos órgãos públicos que assim que terminar essa pandemia, que nos ajudem, porque a gente precisa de ajuda também dos órgãos públicos, né? Então, que é difícil, nesse período está sendo difícil, está, mas a gente não desiste, não. Vamos em frente, vamos trabalhar, vamos bater, vamos lutar, e cada dia é uma conquista. Para mim, cada dia é uma conquista. Pois é,
Hoje, o Território e Patrimônio Litoral Sul da Paraíba conversou com Josiane Pereira da Silva Santos, nossa querida Ana, comunitária da comunidade quilombola. Respondeu perfeitamente. Queria, desde já, agradecer mais uma vez, dizer que para a gente sempre vai ser um prazer conversar com você, Ana. A gente tem o maior reconhecimento da importância do trabalho que vocês fazem aí, a gente sabe da luta, e a gente está junto nessa, a gente pode sempre contar com a parceria com todo mundo que está aí, e agora a gente tem que estar sempre pensando mesmo nesse processo de articulação das comunidades, né? O quanto isso é necessário, isso é muito importante, é muito urgente, né? Tudo é para ontem, né? Em todas essas comunidades. A gente sabe que a luta da terra é um processo que agora a gente discute muito, né? Essa questão, o componente étnico, cultural, né? E o quanto isso é presente em todas as comunidades, Porto do Capim, a questão da comunidade ribeirinha, os pescadores da Penha, os Tabajara, né? Os índios. É uma luta comum, né? A luta por identidade cultural, pelo reconhecimento da identidade cultural. Então, Ana, obrigado mais uma vez e vamos em frente. Eu que agradeço. Oi? Obrigada mesmo. Obrigado também, Ana. Tamo junto aí. E pessoas assim como vocês, né, para nos dar uma força. Obrigada mesmo. Obrigado também.